E aí, pessoal, olha, para quem já passou daquela fase de salvar dados em arquivos CSV, em arquivos JSON, se prepara, porque o que a gente vai ver hoje é um salto, mas um salto gigantesco. Vamos falar daquele momento exato em que o seu programa para de ter, sabe, memória de peixinho dourado e ganha um cérebro de verdade, uma memória permanente, inteligente. E isso, com certeza, é um divisor de águas na jornada de qualquer pessoa que programa. Vamos começar com uma dor que, olha, todo mundo que programa já sentiu. A pessoa cria um sistema super legal, cadastra um monte de coisa, registra informações, mas aí, assim que fecha o programa, puf, some tudo. Por que isso acontece, né? Simples, porque os dados que estão nas variáveis, eles vivem só na memória RAM, e só enquanto o programa está rodando. É uma memória que vai embora, e esse é um limite que a gente precisa superar. A primeira solução que todo mundo pensa, e tá certo, é usar arquivos. É um passo excelente. Com arquivos, os dados finalmente sobrevivem depois que o programa fecha. É uma evolução bem clara. A gente sai da memória volátil, que esquece tudo, e chega num armazenamento que persiste, que fica salvo. É um baita progresso, mas que, como a gente vai ver, logo logo mostra que tem seus próprios limites. E é exatamente aqui que o papo fica sério. Sabe, chega uma hora que usar arquivos de texto, mesmo que sejam aqueles bem organizadinhos, tipo JSON, vira um problema, um verdadeiro gargalo. O projeto começa a crescer e os arquivos, bom, eles simplesmente não conseguem mais a conta do recado. Tá, mas que limites são esses na prática? Pensa só. Primeiro, o volume. Ler um arquivo com milhões de linhas é um pesadelo para qualquer máquina. Depois, acesso simultâneo. Imagina várias pessoas tentando alterar o mesmíssimo arquivo ao mesmo tempo. É a receita para o caos. Para achar uma única informação, o programa tem que ler o arquivo inteirinho, o que é terrivelmente lento. E por último, garantir que os dados continuem fazendo sentido, a tal da integridade. Isso vira uma tarefa manual, super propensa a erros. E aqui a diferença fica gritante. Arquivos são simples, ótimos para começar, perfeitos para um projetinho pequeno. Já um banco de dados, ele foi construído para o mundo real. Ele é organizado, é absurdamente rápido para fazer consultas, aguenta um volume gigante de dados e, talvez o mais importante, ele gerencia o acesso e garante a consistência das informações de um jeito automático. É por isso que é tão importante a gente pensar no banco de dados não como um arquivo com superpoderes, mas sim como uma peça central do nosso sistema. É a verdadeira memória inteligente e permanente da nossa aplicação. A definição de livro é essa aí: um sistema organizado para armazenar, gerenciar e recuperar dados. Mas sendo bem sincero, essa definição é meio fria, né? A verdadeira mágica está no como ele faz tudo isso. Essa analogia aqui sim captura a essência da coisa. Pensa nisso. Um banco de dados não só guarda o dado, ele entende o dado. Ele sabe a estrutura, sabe como criar atalhos para achar as coisas mais rápido e como proteger tudo contra bagunça, contra inconsistências. Ok, então vamos um pouco mais fundo. Como que um banco de dados organiza essa bagunça toda? No tipo mais comum que existe, os bancos de dados relacionais, a resposta é surpreendentemente simples: tabelas. É isso mesmo, igual uma planilha do Excel, só que com superpoderes. Essa imagem ilustra o conceito perfeitamente. É bem parecido com uma planilha, né? A gente tem as colunas, que aqui a gente chama de campos, que definem o que a gente está guardando: ID, nome, cidade, idade. E a gente tem as linhas, que chamamos de registros, onde cada linha é uma coisinha única. A Ana de São Paulo, o João do Rio. Simples, limpo e incrivelmente eficiente. Mas o verdadeiro poder não está só em organizar, está em como a gente conversa com esses dados. Não precisa mais abrir um arquivo e ficar caçando linha por linha. A gente faz perguntas diretas usando uma linguagem chamada SQL. Olha esse exemplo, é quase português. Selecione o nome da tabela usuários onde a idade for maior que 30. É muito direto ao ponto. E o resultado? Exatamente o que a gente pediu. O banco de dados pode olhar milhões de registros numa fração de segundo e trazer só o João. Agora, pare e pensa no trabalho que daria fazer isso na mão, num arquivo de texto gigante. A diferença de performance é absurda. Tá, legal, isso parece incrível, mas deve ser um pesadelo integrar isso com Python, certo? Então, muito pelo contrário, é aqui que a mágica acontece de verdade. Trazer todo esse poder para o nosso código Python é surpreendentemente simples, ainda mais com uma ferramenta fantástica chamada SQLite. E por que o SQLite é a porta de entrada perfeita? Primeiro, sem servidor. Não precisa instalar nenhum programa pesado, complicado. Segundo, é um arquivo único.
O banco de dados inteiro fica num arquivo só, ali no seu projeto, fácil de copiar, de mover, e o melhor de tudo, ele já vem integrado no Python. Não tem desculpa para não começar agora. Bora ver o código em ação. Com pouquíssimas linhas, a coisa funciona. Primeiro, a gente importa a biblioteca SQLite 3. Depois, com o Connect, a gente cria a conexão e, na prática, ele já cria o nosso arquivo banco.db. O cursor é o nosso, digamos, executor de comandos. Com ele, a gente usa o execute para criar a tabela usuários se ela não existir, definindo as colunas nome e idade. Logo depois, a gente insere um registro, o da Ana, de 28 anos. O commit é crucial, é ele que de fato salva as mudanças no arquivo. E por fim, close para fechar a conexão. Prontinho, um banco de dados de verdade rodando com Python. Entender isso tudo causa uma mudança fundamental na gente. Não é só sobre aprender uma ferramenta nova, mas sim sobre adotar uma mentalidade mais profissional, uma mentalidade que pensa no futuro na hora de construir um software. A diferença aqui é sutil, mas é gigantesca. A mentalidade de quem está começando pergunta: como eu salvo esse dado? A mentalidade profissional vai além. Ela pergunta: como eu estruturo esse dado hoje para que o meu sistema continue rápido e confiável daqui a 1 ano, quando tiver 1 milhão de registros? Pensar em estrutura, em escalabilidade. Essa é a grande virada de chave. E por que isso importa tanto? Porque, no fim das contas, bancos de dados são um alicerce de praticamente toda a tecnologia que a gente usa hoje. Rede social, e-commerce, sistema de banco, jogo online, nada disso existiria sem um sistema de dados muito bem estruturado por trás. Agora que esse primeiro passo foi dado, e foi um passo importantíssimo, vamos ver como continuar essa jornada e colocar todo esse conhecimento para funcionar de verdade. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, que tal deixar uma curtida e compartilhar com um amigo ou amiga que também está nessa jornada de aprender? E falando sério, deixa aí nos comentários qual outro tópico de Python vocês querem ver a gente desvendar por aqui. Seguir o canal é o melhor jeito de não perder nada e todo esse apoio é o que nos dá gás para criar cada vez mais conteúdo. E para quem sentiu que isso abriu um novo universo e quer mergulhar de cabeça, eu preparei um material bem completo. No curso Python do Zero ao Avançado, a gente não fica só na teoria, não. A gente constrói projetos práticos, com vídeos detalhados, muito material de apoio e questionários para fixar de vez o conhecimento e levar as habilidades para um nível realmente profissional. O link está aí na tela e também na descrição, tá? Além de ser o caminho mais rápido para acelerar a carreira e dominar essas ferramentas de uma vez por todas, adquirir o curso é a melhor forma de apoiar o canal diretamente, permitindo que a gente continue produzindo mais e mais conteúdo de qualidade e gratuito por aqui. E para fechar, fica a pergunta. Com esse novo poder em mãos, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Uma lista de tarefas inteligente? Um catálogo de filmes? Um pequeno controle de estoque? Deixe as ideias aí nos comentários. O importante é começar. Pensem nisso. Até a próxima!